Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Nivelamento em Matemática Básica. Essa aula vai tratar de alguns tópicos importantes para você depois tirar suas dúvidas. Nós vamos falar aqui sobre operações com números reais. Vamos iniciar aqui no quadro falando sobre o que nós entendemos por números reais. É bem simples, pessoal. São todos os números, todos os conjuntos numéricos. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. O mais 3 é um número real. O menos 1 é um número real. Os fracionários também é um número real, são números reais. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, mas faz parte dos números reais. Esse número aqui, raiz quadrada de 3, também é um número real. Então, o conjunto dos números reais é o maior conjunto que tem na matemática e que esses números nós vamos estar trabalhando aqui ao longo do curso. Muito bem. Alguma coisa mais importante aqui na nossa primeira aula são as regras finais, algo que traz muita dificuldade muitas vezes na hora de fazer as operações em diversas situações aí no cálculo matemático. As regras finais nós vamos começar com a adição e subtração. Eu vou explicar para vocês, vou dar exemplos numéricos, fica mais fácil para a gente entender e revisar essa parte. Eu vou fazer aqui mais 3 com mais 2. Uma conta, uma operação simples de fazer. Vai dar mais 5. Se você tivesse menos 3 com menos 2, vai dar menos 5. Então aqui a primeira regra é sinais iguais, soma-se e preserva o sinal comum. Mais 3 com mais 2 dá mais 5, menos 3 com menos 2 dá menos 5. Sinais iguais, soma-se e preserva o sinal comum. Nós temos o caso de sinais diferentes. Eu vou colocar aqui duas situações de sinais diferentes, mais e menos. Sinais diferentes nós vamos subtrair e vamos dar o sinal do maior número. Portanto, 3 menos 2 dá 1, 3 menos 2 aqui também vai dar 1. O sinal do maior aqui é do 3, então dá mais 1. Sinal do maior aqui também é do 3, vai dar menos 1. Ok? Então, duas regras na adição e subtração. Sinais iguais, soma-se e dá o sinal comum. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, por que ficou menos 1 aqui? Porque o maior número entre 3 e o 2 é o 3. E o sinal do 3 é menos. Ok? Muito bem. Agora eu vou apresentar para vocês a regrinha da multiplicação e divisão. Então, multiplicação, que é diferente, pessoal, da adição e divisão, da adição e subtração. Há muita confusão nessa hora. Então, eu vou fazer aqui uma multiplicação de mais 3 vezes mais 2. Mais 3, ou melhor, vamos apagar aqui, vamos fazer sinal igual, né? Menos 3 vezes menos 2. Na regrinha de sinal da multiplicação e divisão, você vai multiplicar 3 vezes 2 dá 6, aqui também dá 6, e vai fazer a regrinha mais com mais dá mais, e menos com menos também dá mais. Ok? Se você tiver sinais diferentes, mais 3 vezes menos 2 também vai dar 6, menos 3 vezes mais 2 também vai dar 6, né? 3 vezes 2 é 6. Veja a regrinha aqui nesse caso. Mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Portanto, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Isso vale para a multiplicação e para a divisão. Então, quando você tem, vou voltar aqui um pouquinho, quando você tem uma situação assim, menos 3 mais 2, nós vimos lá que é menos 1, ok? Tá? Agora,
se você tem mais 3 e menos 2, nós vimos ali anteriormente que dava o quê? Mais 1. Há uma confusão, né, em que o aluno, né, o estudante faz mais com menos e coloca menos. Então ele aplica aqui de forma errada, aplicando a fórmula da multiplicação. Na multiplicação, mais com menos é menos. E na adição e subtração, dá o sinal do maior. O sinal do maior é do 3, então dá mais. Ok? Então fica essa dica aqui para vocês, tá? Para não errar na hora do sinal. Muito bem. Na sequência, pessoal, eu quero trabalhar com vocês, eu quero revisar uma questão que é as operações com frações. A operação com fração tem a tal da história de tirar o mínimo, lembram disso? Como tirar o mínimo? Porque assim, a regra para você somar frações, somar ou subtrair frações, você tem que ter o mesmo denominador. Quer ver um exemplo? Eu vou colocar aqui adição e subtração, ok? Olha, na adição e na subtração, você tem lá, por exemplo, 2/3 mais 5/3. Notem vocês que eu estou somando duas frações com o mesmo denominador, né? O número que vai aqui embaixo é um denominador, lembram disso, né? E o de cima é o numerador, lembrando um pouquinho desses nomes. Então, quando nós temos denominadores iguais, basta você repetir o denominador, 3, e somar 2 mais 5, eu tenho aqui um resultado, 7/3. Bastante simples. A questão é, quando eu tenho denominadores diferentes, vamos fazer um exemplo aqui. 5/2, agora eu vou fazer subtração, para variar um pouquinho. 5/2 menos 1/3. Tá? Veja, eu não posso simplesmente fazer essa subtração de forma direta. Eu tenho que encontrar aqui um denominador comum, como eu fiz lá no exemplo 1, né? No primeiro exemplo. Então eu vou ter que achar um número comum que divide o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Aí que nós chamamos de tirar o mínimo, porque nós vamos encontrar o chamado mínimo múltiplo comum. O que é isso? É encontrar o menor múltiplo, ou seja, o menor número que divide os dois ao mesmo tempo. Como fazer isso? Vou fazer aqui do ladinho, aqui embaixo, olha. Eu vou tirar o mínimo entre 2 e 3, passamos um traço e fatoramos. Lembra da fatoração de números primos? Começamos com o menor primo possível, que é o 2, né? 2 dá por 2, dá 1. Não dá por 3, repete o 3. Agora o 3 só dá por 3. 3 dá 1 e aqui dá 1. E aí você multiplica e o mínimo então é 6. Esse número 6 é o nosso denominador comum. E aí você vai dividir e multiplicar. Essa é a regra. 6 divididos por 2 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. 6 divididos por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. E agora você pode somar. 15 mais 2 dá 17/6, que é a resposta. Aliás, eu somei, né? Vamos colocar um mais aqui então. Eu somei. Deveria ser subtração. Se fosse subtração, 15 menos 2 daria 13. Ok? Tranquilo? Muito bem. Na sequência, pessoal, dentro das operações com fração, vamos ver a multiplicação, que é uma outra dúvida que ao longo do meu trabalho no magistério eu tenho percebido muito isso, né? O pessoal faz cálculo de multiplicação de forma errada. Então vamos ver o que acontece. Então, multiplicação na fração, né? Olha, veja aqui, eu vou dar um exemplo numérico que fica mais fácil. Se eu tenho que multiplicar 2/3 vezes 4/7, tá? Multiplicar duas frações é multiplicar os numeradores e os denominadores. Não tem nada que multiplicar invertido, tá? Nós vamos ver isso na divisão. Portanto, aqui você vai fazer 2 vezes 4 e 3 vezes 7. Quanto que dá isso? 4 vezes 2, 8. 7 vezes 3,
21. Está aí. 8 sobre 21 avos, que é a resposta dessa multiplicação. Na divisão, nós vamos usar uma regra que vai utilizar a multiplicação de fração, só que é assim, ó. Vamos imaginar que você tivesse que dividir 5 terços divididos por 1/5. Tá? 2 pontinhos, então, lembro que é sinal de divisão. Para você fazer essa divisão, você vai fazer o seguinte: você vai repetir a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 1/5 é 5 sobre 1. Né? Nós vamos inverter a segunda fração. Então, o inverso de 1/5, o 5 sobe e o 1 desce. E aí sim você multiplica, como você fez, ou como fizemos aqui no exemplo anterior. 5 vezes 5 dá 25, e 3 vezes 1 dá 3. Então é dessa forma que nós trabalhamos essas operações com frações. A última operação importante que você vai estar se deparando aí nos cálculos é a potência de uma fração. Tá? Vamos apagar aqui e vamos fazer um exemplo de como realizar uma potência com frações. Eu vou dar um exemplo numérico também. 2 terços elevado à terceira potência. Tá? Lembrando um pouquinho de potência, aqui nós temos a base e o 3 é o expoente, lembram disso? 2 terços elevado ao cubo é 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Tá? Então, quando eu tenho uma fração elevada a um determinado expoente, eu elevo ao mesmo expoente o numerador e o denominador. Então, 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo, ou a terceira potência. E aí eu resolvo as potências. Aí a gente pode também lembrar, passar rapidamente pelas potências. 2 o que é isso, professor? Não lembro mais. 2 elevado a 3, o que é isso? Na verdade é 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. A potência na matemática, nós sabemos que é uma forma de escrever um produto de fatores iguais. É um jeito diferente de escrever esse produto. Veja, o 2 está se repetindo, está se multiplicando 3 vezes. 1, 2, 3. Então 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E o 3 ao cubo, 3 à terceira, é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então esse é o resultado da nossa potência com fração. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas em relação aos números, às operações. Vamos então aguardar a segunda aula e que continuaremos essas operações daqui para frente. Até lá!